Adonai. A crença nazista de haver uma terra interior, essencialmente um outro mundo separado da vida na superfície do reino, não era uma ideia nova que era exclusiva deles. Estudiosos e pesquisadores ponderaram a possibilidade por centenas de anos, antes mesmo do Terceiro Reich partir em sua missão à Antártica em 1938. Nos tempos antigos, os budistas acreditavam que o interior da Terra era o lar de uma raça de superpessoas que viajavam em seu mundo através de túneis, às vezes chegando à superfície da Terra. Muitas tribos nativo-americanas falam de criaturas e seres sábios que construíram suas habitações sob a Terra. A lendária localização buscada pelos alemães, chamada Agartha, não seria apenas uma cidade, mas abrigaria vários continentes e cidades dentro dela. De acordo com Madame Blavatsky, escritora e ocultista russa, Agartha é feita de continentes, oceanos, montanhas e até rios. A principal cidade de Agartha seria Shambhala, e haveria cerca de 100 colônias subterrâneas muito próximas à superfície. Os nativos deste mundo subterrâneo teriam uma vida muito espiritual baseada nos ensinamentos de Melquisedeque, do livro de Gênesis, rei de Salém, que abençoou o Abraão bíblico. Cada cidade de Agartha teria cerca de 1 milhão de habitantes, exceto Telos, localizada no Monte Shasta. Esta cidade chegaria a 1,5 milhão de habitantes. Das 5 raças intraterrenas existentes, haveria uma raça milenar, a mais antiga e mais avançada tecnologicamente, os sobreviventes de Atlântida. Falaremos mais a respeito disso adiante. Voltando à expedição alemã de 1938, um porta-aviões de nome Schwabenland cruzou o Atlântico Sul, com destino à terra da Rainha Maud, na Antártida, comandado por Alfred Richter, um veterano de operações em clima frio. Os cientistas da expedição Richter usaram seus grandes hidroaviões Dornier para explorar os desertos polares, imitando os esforços do almirante americano Richard E. Byrd uma década antes. Os cientistas alemães descobriram lagos sem gelo, aquecidos por características vulcânicas subterrâneas, e conseguiram pousar neles. Acredita-se amplamente que a expedição do Schwabenland visava explorar uma variedade de operações secretas. Os aviões do Terceiro Reich tiraram fotos detalhadas de territórios inexplorados e depois jogaram vários milhares de flâmulas de metal com suásticas. Todo o território explorado foi batizado Neuschwabenland, ou Nova Suábia, que seria o nome equivalente a Nova Alemanha, e a base era conhecida apenas como Estação 211, considerada parte do Terceiro Reich. Base essa estabelecida nas montanhas Mullig-Hoffmann, no interior da costa Princesa Astrid. Após a expedição, o capitão Richter relatou ao marechal de campo Göring: os aviões lançaram as flâmulas a 25 km de distância. Cobrimos a área de cerca de 600 mil metros quadrados, e mais de 350 mil metros quadrados foram fotografados. Mais tarde, em 1943, o grande almirante Karl Donitz soltou uma frase notável: a frota de submarinos da Alemanha se orgulha de ter encontrado um verdadeiro paraíso na Terra e criado uma fortaleza inexpugnável para o Führer do outro lado do mundo. Essa sentença leva a crer que os nazistas realmente estavam construindo uma base secreta na Antártida entre 1938 a 1943, mas o raciocínio iria além. Hitler e a SS eram igualmente implacáveis com o resto da população em seu império da Europa Oriental, pensando sempre em não miscigenar um grande número de pessoas em sua busca por uma raça ariana mais perfeita. Essa operação foi realizada por um escritório pouco conhecido da SS, a sede principal de raça e assentamento, ou Russia. Somente na Ucrânia, o Russia convocou 500 mil mulheres para trabalhos forçados nas fábricas de munições da Alemanha nazista.
Foi essa mesma entidade que selecionou mulheres para a unidade de Himmler, conhecida como Mulheres do Assentamento Antártico. Os outros eram ucranianos nativos que o Russia havia atualizado para arianos completos. Esse processo foi chamado de Eindeutschung, ou germanização. Houve então uma popular crescente ideia de um Reich antártico alemão eslavo. É dito que 10.000 dos ucranianos racialmente mais puros, de 500.000 deportados em 1942 por Martin Bormann, foram transportados para as bases alemãs na Antártida durante a Segunda Guerra Mundial, na proporção de 4 mulheres ucranianas para 1 homem alemão. Submarinos eram utilizados principalmente para o transporte de cargas necessárias ao local. Assim como escreveram especialistas do Terceiro Reich, no final da Segunda Guerra Mundial, os submarinos foram liberados de seus torpedos no porto de Kiel e depois carregados com contêineres com diferentes mercadorias e equipamentos. Dentre estes estavam materiais muito peculiares, como equipamentos para a construção de minas e maquinário para a construção de ferrovias, caminhões e equipamentos para construções de túneis. Os submarinos também recebiam passageiros, cujos rostos estavam escondidos atrás de faixas cirúrgicas. Ao enviar uma colônia nazista para a Antártida, Hitler estava garantindo que um remanescente da raça pura ariana sobreviveria ao cataclismo vindouro com sua sociedade e cultura intactas. Eles então tomariam posse da Terra quando o cataclismo derretesse a calota polar sul. Por volta de 1 milhão de alemães foram transferidos para Nova Suábia, dentre eles renomados cientistas, engenheiros e trabalhadores altamente capacitados. Certas tecnologias industriais secretas também foram movidas da Alemanha. O que nos leva à seguinte pergunta: que cargas d'água todas essas pessoas estariam fazendo num lugar teoricamente remoto, sob condições altamente adversas à subsistência humana? Se o continente antártico fosse completamente tomado pelo gelo e frio intenso, como todas essas pessoas iriam produzir alimentos necessários à sobrevivência? É muito provável que a colônia dos sobreviventes de Atlântida tenha sido encontrada e possivelmente ocupada pela colônia alemã sob o gelo da Antártida. A entrada para Agartha estaria localizada perto de um dos cerca de 70 lagos de água quente que foram descobertos a 1 quilômetro abaixo da camada de gelo polar, assim como o Lago Vostok, perto da base russa, no polo da inacessibilidade. Os submarinos foram utilizados como meio de transporte, navegando por rios subterrâneos aquecidos, com temperatura média de 18 graus Celsius e cerca de 200 quilômetros de extensão. Localizadas acima da água estão abóbadas em formas de cúpula, cheias de ar quente, levando as águas aquecidas em direção ao oceano. Após a guerra, os americanos recrutaram vários cientistas alemães para trabalhar nos Estados Unidos na chamada Operação Paperclip, mas ficaram espantados ao descobrir que milhares de especialistas altamente qualificados do Terceiro Reich haviam desaparecido. Estavam desaparecidos, porém não estavam listados como mortos e jamais foram encontrados, juntamente com uma frota de mais de 100 submarinos. Outro fato curioso foi a rendição de um submarino nazista às autoridades argentinas. É dito que o próprio Hitler teria escapado no final da guerra e se refugiado no país. Estuvo Hitler aí, sim. Estuvo 3 dias. Isso eu sim. Isso eu porque vimos os choferes e todo. Padre Mónica também, pero nosotros teníamos que callarlo la boca. O perdíamos el trabajo. Y debe haber sido fines del 53. ¿Y en qué circunstancias? Vino ahí, venía. ¿A dónde? Al edificio a hablar con Pavelich. Venía caminando con los 3 guardaespaldas y la señora. Prácticamente lo traían caminando, ¿no? Que apenas caminaba él. Tenía la misma pinta. La misma, de blanco, pelo corto, tipo militar, cortado,
sin bigote. Os Estados Unidos, tomando conhecimento desse fato e das repetidas rotas alemãs para a Antártida, no final de 1946, enviou o famoso explorador polar da Marinha, almirante Richard E. Byrd, com a finalidade de encontrar e destituir tal base alemã na maior e mais famosa operação já realizada no continente gelado, a chamada Operação High Jump. De acordo com um memorando da Marinha Americana de 1946, o objetivo da missão era consolidar e estender a soberania dos Estados Unidos sobre as áreas da Antártida, investigando possíveis locais de base e ampliando o conhecimento científico em geral. Porém, uma expedição dita científica, composta por um porta-aviões, 23 aeronaves e helicópteros, um submarino, 12 navios e cerca de 5.000 homens, parece no mínimo suspeita. Em uma entrevista dada por Byrd à imprensa, antes do início de sua expedição, foi afirmado: "Minha expedição é de natureza militar", sem dar mais detalhes. No final de janeiro de 1947, aviões de reconhecimento aéreo começaram sua exploração na região antártica da Terra da Rainha Maud, território tomado pelos nazistas. Tudo ia conforme os planos nas primeiras semanas. Dezenas de milhares de fotos foram tomadas até que o inesperado aconteceu. A expedição, que tinha uma previsão de duração de pelo menos 6 meses, terminou em apenas 2, batendo em retirada da costa antártica. O almirante Byrd não somente reportou sobre jatos de guerra com incríveis capacidades para Washington, mas também reportou um ataque à expedição por estranhos discos voadores. Eles surgiram da água em alta velocidade, causando pesados danos à expedição. Em 26 de fevereiro de 1947, uma grande batalha aconteceu, sendo descrita por um membro da expedição, um experiente piloto chamado John Sierson. Eles voaram verticalmente para fora d'água em uma fúria devastadora, passando por entre os mastros dos navios com tal velocidade que o fluxo de ar destruiu a antena de rádio. Não tive tempo de piscar e os 2 corsários do Casablanca foram derrubados por algum tipo de raio misterioso, disparado dos discos voadores. Eles mergulharam então para dentro da água perto dos navios. No tempo que eu estava na plataforma do Casablanca, eu vi isso acontecer assim como você está me vendo agora. Eu não entendia nada. Esses objetos eram silenciosos quando flutuavam entre os navios, como uma besta satânica cuspindo fogo mortal. De repente, eu vi o destroyer Murdoch, que tinha mais ou menos 35 metros de comprimento sob chamas, e ele começou a afundar. Apesar do perigo, salva-vidas foram imediatamente despachados para o local do desastre de outros navios. Tudo isso durou aproximadamente 20 minutos. Quando os discos finalmente mergulharam de novo na água, nós avaliamos nossas perdas, que eram no mínimo aterrorizantes. De acordo com a inteligência americana, no final da guerra, o Terceiro Reich não teve tempo suficiente para o desenvolvimento dos discos voadores que atacaram Byrd, e que estes eram virtualmente mais avançados do que os projetos encontrados pelos americanos. Talvez os discos alemães apenas voassem seguindo os princípios básicos, mas os poucos projetos que realmente foram construídos eram infinitamente inferiores aos opositores da expedição americana. Se os alemães não foram os autores dos ataques à expedição do almirante Byrd, quem seria então o responsável? Teria Hitler feito um acordo de asilo junto aos sobreviventes de Atlântida e tido um respaldo diante da investida americana?